A gente tem um grupo, acho que vários de vocês estão nesse grupo, né, de gestores de pessoas, né, do Poder Judiciário, e o pessoal, quando soube que a gente ia apresentar para o STM, inicialmente falou, não, vocês não lembram da gente que não está em Brasília, né? Então a gente resolveu gravar para depois disponibilizar para eles o link, para eles também conhecerem um pouco do programa, tá bom? Mas não fiquem acanhados não, tá? Podem fazer pergunta, certo? Então vou entregar aqui para vocês, eu tenho alguns exemplares, vou pegar assim, esse aqui é o nosso programa de desenvolvimento gerencial, né? Certo? Então eu vou apresentar para vocês um pouco do histórico do programa e como é que a gente se organiza aqui no STJ, certo? É importante falar inicialmente que a gente, diferente do TJ, que já tem uma escola, né, a gente hoje funciona dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas. Existe uma coordenadoria de desenvolvimento de pessoas e dentro dessa coordenadoria tem uma seção de aprimoramento gerencial e cidadania, que além de outras ações de cidadania, trabalho de valores, ambientação, cuida da parte do desenvolvimento de gestores do tribunal, certo? Então tem um programa de desenvolvimento gerencial aqui. O STJ é conhecido como um pioneiro em investir nessa parte de desenvolvimento gerencial. Muito antes de eu chegar aqui no STJ, né, logo quando o STJ foi criado, a Constituição é de 88, o STJ foi instituído em 89, de fato implantado, e logo em 91 já havia cursos de capacitação gerencial, né, já tinha essa preocupação, certo? Então em 93 foi criado um primeiro programa de desenvolvimento gerencial, e foi a primeira vez em que se mapeou o perfil dos gestores do tribunal. Então já tem uma história longa aí de investimento em capacitação de gestores. Em 95 houve um treinamento gerencial modular, né, dividido em módulos. Em 96, 97 ele implantou a primeira pós-graduação lato sensu em administração gerencial judiciária, que era voltada também dentro desse escopo dos gestores do tribunal. Em 98 foram feitos vários cursos isolados na área gerencial. Em 99 foi criado de fato um PDG com caráter mais permanente, mais perene, né? Um plano de desenvolvimento de gestores continuado, né? Um plano continuado. E aí, em 2011, começaram os cursos à distância, que antes era apenas presencial, em workshops, em palestras, começaram os cursos à distância. Em 2015, o tribunal foi considerado uma referência pela rede de escolas de governo. Acho que vocês também devem participar, né? Tem aquela rede de escolas de governo, e aí a gente foi considerado uma referência. Escrevemos um artigo, também vocês podem colocar lá no Google. O Programa de Desenvolvimento Gerencial do STJ vai ter um artigo que a gente publicou, resumido, né? Foi de 2015, então já há algumas inovações do modelo que está lá para agora, mas ele é uma boa base para vocês terem uma noção do nosso programa aqui, tá? E em 2015 também a gente parou de oferecer apenas aquelas ações genéricas em que a gente abre inscrições na intranet para os gestores interessados participarem. Porque como a gente já tinha o primeiro resultado da gestão por competências, a gente começou a fazer as ações baseadas em competências, né? Nos gaps de competências, nas lacunas que a gente identificou no processo anterior, né? O processo de diagnóstico, de mapeamento das competências. E aí a gente lançou o programa Gestão Sob Medida, né? Que era bem customizado para as necessidades daquelas pessoas, era voltado para os principais gaps daqueles participantes. Então começou a ser um pouco mais customizado. Em 2016, a gente, além de ter esse diagnóstico, além de implantar esse diagnóstico de competências para nortear as ações, a gente também resolveu fazer as ações por unidade. Então a gente chegava, por exemplo, na Secretaria de Saúde e fazia um filtro dos principais gaps de competência daquela secretaria e desenvolvia uma ação específica para aquela secretaria. Não só baseada no gap, mas no gap daquela secretaria. Então era muito costurado, muito customizado, muito negociado com a unidade, né? Naquele trabalho de consultoria mesmo de recursos humanos, né? Vai lá entender o problema da unidade, baseado também no mapeamento de competência, a gente fazia uma ação para aquela necessidade, para aquela realidade. No ano passado a gente implantou o programa de coaching no STJ,
fizemos coach individual com gestores, fizemos também coaches em grupo, né, com gestores, pessoas que tinham as mesmas lacunas semelhantes de competência. Então a gente juntava numa turma, em grupo, de 15 gestores mais ou menos, e aí a gente conduzia um processo de coaching de grupo, certo? E em 2018, que é esse ano agora, a gente teve Na Trilha da Gestão, que a gente vai conhecer um pouco melhor daqui a pouco. Então esse é um apanhado geral do histórico do programa de gestores do STJ, desenvolvimento gerencial do STJ, certo? Bom, importante frisar, eu estou na frente de vocês aqui, tá dando para... Importante frisar que a aprendizagem contínua é um dos nossos valores, mas não é apenas um quadro na parede, né? A gente faz o possível para cada vez mais levar essa cultura de desenvolvimento contínuo para os servidores e para os gestores, né? E a aprendizagem contínua é um valor de fato do tribunal. A gente é conhecido assim por, às vezes, acaba sendo um diferencial, né? Servidores que nem estão aqui ainda acabam querendo vir para cá porque o STJ é conhecido porque oferece muita capacitação, muitas oportunidades de desenvolvimento, né? Então às vezes tem aquela questão do salário, tem outros órgãos que pagam mais, mas isso às vezes é um diferencial, né, no STJ. E aqui a gente tem alguns normativos que reforçam essa questão da aprendizagem contínua. Primeiro que eu queria destacar é isso aqui, ó, que o tempo em capacitação é considerado como hora trabalhada, né? Isso tem uma portaria do CNJ, uma resolução, aliás, do CNJ que recomenda isso, e isso também está implantado aqui no STJ. Então, se você passa uma manhã numa capacitação liberado por seu gestor, você não precisa repor essas horas, elas já são parte da sua jornada de trabalho, certo? Outra coisa também é aquela questão do curso EAD, né, que muitos de vocês também já devem conhecer, que o CNJ também regulamenta isso, que a hora que os servidores do STJ podem usar uma hora da sua jornada de trabalho para participar de ações à distância oferecidas pelo tribunal. Então, esses são exemplos de que o tribunal investe na aprendizagem contínua. Em relação aos gestores, né, em outros normativos, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. O gestor deve comprometer-se com o processo de capacitação dos colaboradores e com o seu próprio desenvolvimento. O gestor deve ter papel proativo no gerenciamento do próprio desenvolvimento, com vistas ao desempenho proficiente de suas atividades no tribunal. Então, assim, outros normativos evidenciam essa importância da aprendizagem contínua. Bom, esse normativo aqui vocês devem conhecer, né, que é a portaria conjunta número 3 de 2007, que estabeleceu que os gestores, né, dos órgãos signatários da portaria precisavam cumprir 30 horas de capacitação gerencial a cada 2 anos, certo? Isso também se aplica aqui ao STJ. E a gente também tem uma outra portaria interna que regulamenta mais isso aí, certo? Essa é a conjunta e tem uma interna também. Quem é responsável por esse desenvolvimento gerencial? Como eu falei para vocês, no manual da organização, a própria seção de aprimoramento gerencial e cidadania tem esse papel de fomentar o desenvolvimento dos gestores no tribunal. Ok? Aí, sempre tem aquele problema, mas o que é considerado ação gerencial, né? Porque se a gente deixar muito solto, muito livre, cada unidade quer puxar a sardinha pelo lado, né? Quer puxar a sardinha, não, mas o curso, por exemplo, o curso do SEI, que é o nosso sistema de documentos, né? de movimentação do processo de documentos, é muito importante. O gestor precisa saber de SEI, né? Mas será que isso é uma competência gerencial? Não. Nem tudo que o gestor precisa saber é considerado competência gerencial para fins da portaria 3, a conjunta número 3 de 2007, certo? Então, eles dão alguns, a norma dá alguns exemplos. Então, ele dá alguns exemplos. No mínimo, ações de capacitação em liderança, negociação, comunicação, relacionamento interpessoal, gestão de equipes ou correlatos. O problema dessa norma é justamente esse correlatos e esse no mínimo. E aí os gestores, querendo cumprir as 30 horas gerenciais, os gestores das áreas, não, mas é muito importante o orçamento, não, mas é muito importante o sistema não sei das quantas. E aí cada um quer trazer, incluir coisas nessa portaria para poder ficar, entre aspas, livre do cumprimento daquelas 30 horas. Então, para não ficar nessa amplitude desse correlatos, aí a gente tomou por base um modelo teórico
que hoje é considerado um dos mais significativos academicamente, teoricamente, que vai delinear o que de fato é e o que não é competências gerenciais. Foi uma forma que a gente achou de delimitar, não deixar essa ingerência tão grande, às vezes uma ação mais política. Não, coloca essa ação também, é muito importante, entendeu? Então a gente fez essa delimitação teórica que nos dá respaldo para entender o que pode ser esse correlato, entendeu? Então a gente adotou esse modelo aí, que é o modelo do Robert Quinn. Ele é um modelo americano, em inglês, mas tem tradução aqui. Ele tem livros traduzidos por português brasileiro e tudo, enfim. É uma boa referência no mundo inteiro, né? E não só para o setor público, mas para a iniciativa privada, para ONGs, ele é muito conhecido. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. Basicamente, ele organiza as competências dos gestores em 4 quadrantes. Na verdade, em 8 papéis, certo? Em 8 papéis. Só que a gente, para fins didáticos aqui de comunicação, de explicar melhor para os gestores entenderem melhor o processo, a gente organizou apenas por quadrantes. Então, 4 quadrantes, certo? Eu vou explicar o que é que está em cada um desses quadrantes agora para vocês, certo? Bom, o primeiro quadrante é aquele gestor que é mais focado em resultados, né? Ele é voltado para metas nacionais, baseado naquela teoria da administração científica, de Taylor, de querer resultado. Então, que competências se relacionam com isso? Então, a gente adota aqui, ó, distribuição de atividades, estabelecimento de metas e objetivos, gerenciamento do tempo, habilidade para lidar com problemas e oportunidades, orientação para resultados, planejamento, tomada de decisão. Certo? Então, tudo isso aqui a gente considera como competências gerenciais válidas para aquelas 30 horas lá. Depois disso, depois da era da administração científica, veio uma, entre aspas, contra-reforma, né? Veio Elton Maia e trouxe a teoria das relações humanas. Então também tem um outro grupo de competências voltadas para o lidar com o outro, lidar com pessoas e equipes. Então esse segundo grupo, que tem também visão estratégica, por favor. O segundo grupo é mobilizando pessoas e equipes, certo? Então vai ter, por exemplo, comunicação, empoderamento e delegação, gestão de conflitos, gestão de equipes, liderança, motivação, processo decisório participativo e relacionamento interpessoal. Ok? Depois um pouquinho veio a teoria de Weber, né, da teoria da burocracia. Então o gestor também tem o papel, a competência de organizar os processos de trabalho, de pensar na qualidade das entregas, dos resultados, tem o papel de supervisionar as pessoas. Então todos os insumos da teoria burocrática também são reconhecidos como competências gerenciais. É claro que aqui a gente vai pegar não as disfunções da burocracia, né? Porque, né, a gente vai pegar o lado bom da burocracia, que é o acompanhar, que é o controlar, monitorar. Isso também é papel do gestor. Então, temos aqui coordenando atividades e projetos. Então, vai entrar aqui condução de reuniões, gestão de projetos, gestão do conhecimento, gestão de desempenho, habilidade de lógicas e crítica, lógica e de análise e síntese, monitoramento do trabalho, orientação para a qualidade. Certo? E por fim, depois da teoria do Weber, veio uma era de total incerteza, né? Que não adianta pensar apenas em resultados, pensar nas pessoas, pensar em controlar. Na verdade, na administração é tudo muito complexo. Tudo depende da situação. Então, o gestor também precisava de um grupo de competências voltado a administrar essas incertezas, né? A negociar, a pensar para fora da sua caixinha em relação a outras unidades, até fora da sua organização. Então, construindo acordos e melhorias, que aí teria a apresentação de ideias, atuação em redes organizacionais, captação de recursos, criatividade e inovação, gestão da mudança, gestão de riscos, habilidades políticas, negociação e persuasão, oratória. Certo? Então, e visão sistêmica. Então é assim que eles organizam, que o Robert Quinn organiza, né? É claro que a versão original dele não tinha todas essas competências, a gente foi amadurecendo o processo e adotou essa versão aí aqui no STJ para nortear as nossas ações. Aqui no tribunal a gente tem um público-alvo de cerca de 330, 340 gestores, né? A gente divide em nível operacional, tático e estratégico. Operacional são os chefes de seção, então lá são gestores de equipe, na verdade, não tem uma equipe. Nível tático são os coordenadores, é o caso,
Operacional sou eu, por exemplo, chefe de seção. Coordenadores, eles gerenciam unidades menores. Então, no caso, a Valdelice é uma coordenadora, ela tem várias seções sob a responsabilidade dela. É uma gestora de nível tático. E os demais, que são os secretários, o chefe de gabinete, ministro, o diretor-geral, esses são cargos de nível estratégico, certo? Então, tem 342 gestores. O que é que a gente entende aqui? O que é gestor? Um assessor de ministro, por exemplo, é um gestor? O que é que vocês acham? Um assessor de ministro, né? Aqui é meio polêmico isso, né? Porque cada gabinete é um mundo. Não sei se lá com vocês é isso também. Então, às vezes acontece de um assessor de ministro, ele acaba gerenciando tecnicamente uma equipe. Ele tem um grupo de servidores que ele vai dar assistência. Mas isso não se configura nos termos da nossa lei, a lei da carreira, 11.416, lá de 2006, como gestão, como natureza gerencial. O que é que a gente considera? Lá na norma, ela fala, para ser gestor é aquele que tem vínculo de subordinação, que está aqui, que eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas vinculadas a mim formalmente, né? Vínculo de subordinação e poder de decisão. Então, o assessor de ministro, na verdade, ele está ali como uma figura que vai assessorar alguém. Ele não tem uma equipe formal. Às vezes ele faz uma supervisão técnica, ele dá apoio técnico, mas ele não gerencia de fato aquelas pessoas, não é o gestor. As pessoas não são subordinadas a ele. Ele tem um status diferenciado no sentido de orientação, mas não é um gestor formal. Aqui a gente entende que o gestor, de fato, das pessoas de um gabinete, ministro, é o chefe de gabinete. Um assessor do ministro está ali para assessorar o ministro, é diferente, ele não está ali para gerenciar a equipe. Às vezes, na composição daquele gabinete, ele exerce uma atividade de supervisão, mas não é não é o caso de ser considerado como gestor, certo? Aí vocês podem me perguntar também. Então, assessoramento a gente já viu que a gente não considera. Lembra que na norma tem lá que é os cargos e funções comissionadas, tem lá de direção, chefia e assessoramento, né? Então a gente considera como cargo gerencial a direção e a chefia, o assessoramento não. Existem até alguns cargos que se chamam assessores, por exemplo, assessor-chefe, né? Não sei se na unidade de vocês, nos órgãos também tem, mas ele é um chefe, na verdade, ele tem subordinação e tem de tomar decisão, tem poder de decisão. Entende a diferença? Ok. E a gente agora, esse ano especificamente, abriu, vocês vão ver isso daqui a pouco, os participantes do projeto de sucessores, né, podem, durante esse ano de 2018, participar das ações gerenciais. Então, ele acaba sendo público também. Né? Claro, num lapso de tempo, né, durante este ano, no ano que vem vai ter um outro grupo e vai ter um outro... esse novo grupo é que vai poder participar das ações gerenciais. Eles não são gestores, mas eles podem participar das nossas ações. Bom, então, como vocês receberam aqui, nesse encarte, existem vários programas. São 6 os programas gerenciais. O primeiro, que é o mais antigo, acho, no tribunal, Fábrica de Líderes, que são workshops, oficinas. A gente organiza com um público de mais ou menos 30 gestores. A gente, com base no mapeamento de competências do ano anterior, a gente identifica quais são as competências gerenciais prioritárias para o ano seguinte, né, para trabalhar, e aí, com essas competências, a gente desenvolve ações de Fábrica de Líderes, oficinas, e abre as inscrições na intranet para todo gestor poder participar. Ele se inscreve lá e tal. A gente não faz nenhum filtro. Ah, não, você não está com gap nessa competência. Não, você está. Então pode, não. Nesse tipo de ação aqui, que são mais amplas, né, são oficinas de 30 pessoas, a gente identifica os temas importantes para aquele ano e oferece a todo mundo. Ele vai poder participar independentemente de ter gap ou não, certo? O mesmo ocorre com o encontro com notáveis, que são as nossas palestras para gestores, certo? Com temas gerenciais. A gente identifica os temas mais importantes, contrata, faz o planejamento para aquelas palestras e eles vão participar independentemente de ter gap ou não naquela competência. O terceiro programa é o gestão.com. Ele é toda a parte EAD e híbrida que a gente oferece para os gestores, né? Então, tem cursos que são desenvolvidos por nós mesmos aqui no STJ, tem cursos que a gente contrata da iniciativa privada, né, compra, aquisições, ou até turma em company, mais EAD.
E tem curso que a gente importa de outros órgãos e realiza turmas aqui. Todos esses 3 formatos estão abarcados dentro desse programa gestão.com. Inclusive também podendo ser híbrido, não só EAD exclusivamente, tá? A gente começou mais recentemente um programa de cine debates, né? Tem uns 2 anos, eu acho, 2 anos e meio, 3 anos, que é para debater temas gerenciais com gestores, né? Já fizemos com umas 5 edições mais ou menos, e é sucesso, tem sido sucesso aqui no tribunal, as vagas acabam rapidinho, fica a gente querendo fila de espera, lista de espera, eles gostam muito desse formato. E também é genérico, eu identifico o tema pelas competências prioritárias, mas eu não limito a inscrição a depender disso, certo? Aí, agora a gente vai para um outro grupo de programas que aí sim vai ser bem vinculado às competências, certo? Que são 2. O primeiro é o gestão sob medida, que é aquele que eu falei para vocês. Eu vejo lá quais são as competências prioritárias para ser trabalhadas no ano seguinte, e eu decido que vou fazer uma gestão sob medida, por exemplo, sobre como dar feedback. Um exemplo. E aí eu vou no meu mapeamento de competência, no diagnóstico, e vejo as pessoas que têm gap naquele indicador comportamental. E aí eu ofereço as vagas, 15, vamos fazer um workshop pequeno, 15 vagas. Eu ofereço as vagas para aquelas pessoas que têm gap. Não ocupando, as pessoas não são obrigadas a participar, né? Então eu convido. Não ocupando as 15 vagas, aí eu abro para os demais gestores, certo? Bom, esse formato aqui é bem legal, porque ele é, como eu falei, é uma mesa como essa aqui, 15 pessoas, né? Eles conseguem trabalhar o tema de forma mais prática, trazem casos reais, às vezes. Tem uma cultura como se fosse um sigilo, assim, que não pode... eles criam um ambiente muito introspectivo, de intimidade. Então, eles conseguem tratar de forma mais tranquila os temas que são abordados, certo? E o coaching, né? Como eu falei para vocês, a gente lançou no ano passado o coaching individual, né, que é esse formato aqui, e lançou também o coaching de grupo. A gente já fez em várias secretarias, muito procurado. Toda unidade que a gente faz a primeira turma, ele já pede outra turma para outras pessoas que não participaram e tal. Então, assim, tem sido bem requisitado também o programa de coaching. Se vocês tiverem interesse, a gente recebeu ontem aqui, né, André? Anteontem? Não, sexta-feira. Sexta-feira, anteontem não pode, pessoal do Correio. Sexta-feira o pessoal dos Correios veio aqui, fez um benchmark, entendeu como era o nosso programa. E a gente fica aberto para explicar para vocês qualquer um desses programas, se vocês quiserem conhecer mais a fundo, né? A gente pode passar as informações, pode compartilhar com vocês, tá bom? Qual que é a diferença do coach de grupo e para o coach de equipe? O coach de equipe é a equipe natural. Imagina lá a minha sessão, eu, André, a Jeane, a Thaís. A gente junto, o estagiário, quem sabe, vai junto participar de um processo de coaching, é a equipe natural. E o coach de grupo não. São pessoas de unidades diferentes, mas que têm o mesmo gap de competência, certo? Então, a gente só fez até agora o coach de grupo, não fizemos nenhuma turma ainda de coach de equipe. A gente pretende fazer num gabinete ministro aí que está, já vamos fazer o diagnóstico, muito provavelmente vai ser um coach de equipe, mas ainda não começamos, certo? Além dessas ações, desses 6 programas, existem ações informais que a gente faz aqui. Elas não valem para quê, não valem para horas gerenciais, mas são uma forma de gerar uma cultura de boas práticas de gestão, né? A gente chama de pílulas do conhecimento, né? E aí a gente vai, a gente chama de microlearning também. Tem o Vem Comigo, que é a nossa intranet, né? A gente tem lá notícias, textos de parceiros nossos, falando sobre o que é importante ter no planejamento, quando eu vou planejar. Ele vai lá, vai fazer um texto, ou então vai ter uma entrevista, certo? Sobre esse tema. Ele vai dar dicas sobre gestão de conflitos, aí tem lá um texto sobre isso. Eles podem também pesquisar, né? E é uma forma de disseminar uma cultura, mas às vezes não com ação formal, né? Treinamento, palestra, enfim, é uma forma informal de buscar o conhecimento gerencial. Tem também o E-Café, que são podcasts, né, arquivos de áudio. A gente chama um facilitador da casa, um gestor de uma área, um gestor de outra área, e vamos debater aqui, conversar sobre gestão de conflitos. Então cada um vai dando sua percepção, alguém traz uma teoria específica,
o outro vai complementar com a prática do dia dele, já aconteceu um caso assim na minha unidade e tal. Então, é uma roda de conversa, só que em arquivo de áudio. A gente vai lá para a rádio do STJ, faz uma gravação desse momento, faz uma edição, para também não ficar muito longo, né? Fica entre 10 e 15 minutos no máximo. E a gente divulga isso aí também para os gestores. E também não vale para horas gerenciais nem para quê, é mais uma ação informal. Sem falar nisso, todas as ações externas que eles fazem, cursos fora do tribunal, eles podem trazer o certificado, né, e apresentar para a seção de eventos externos, aqui mudou o nome, né? Eventos externos e programa de bolsa, CEVEP. E aí, quando eles avaliam aquele certificado e o conteúdo programado, os objetivos, eles vão classificar a ação em que tipo de ação é. Se for classificada como gestão, vale para horas gerenciais também, mesmo os que não são realizados pelo STJ, certo? Bom, então aqui está um exemplo de linha de frente que a gente fez, né, aquele que eu comentei dentro do Vem Comigo, sobre motivação. Aqui está a gente lá na rádio do STJ fazendo uma gravação de um podcast sobre comunicação. Acho que é sobre comunicação. Entendeu? Então esse é o nosso podcast Whey Café. Como é que a gente divulga as nossas ações aqui no STJ? A gente manda convite por e-mail, diretamente do gestor, né? Convite eletrônico,